Para os portugueses, no entanto, havia essa saudade do Espírito Santo. Mas havia alguma coisa ainda que opunha a Europa a Portugal nesse ponto teológico. É que os portugueses apreciavam o Espírito Santo, além de tudo, porque era o aspecto divino do inesperado no mundo, do imprevisível. Em que os portugueses tinham um grande interesse, provavelmente porque dentro deles a força maior que sentiam era essa paixão pelo inesperado que lhes permitiria a eles mostrar toda a sua capacidade, todo o seu talento de dar as respostas improvisadas às perguntas em que ninguém tinha pensado. Mas agora a Europa se lançava, e por intermédio dos navios portugueses, a Europa se lançava no empreendimento em que a paixão não devia ser pelo inesperado. Pelo inesperado havia a curiosidade, naturalmente, o que se ia descobrindo, o que se ia vendo. Mas o que interessava era prever tudo aquilo que pudesse dar segurança ao marinheiro, que já não pilotava uma caravela de descobrimento, mas ia pilotando naus, ia dirigindo naus, com bons porões, para levar mercadorias fabricadas no Ocidente, que pudessem ser trocadas pelas matérias-primas ou pela mão de obra que era preciso trazer da África ou do Oriente. Então começa uma pressão, até pelo envio de imagens que podíamos dizer de pensamento oficial. Começa a chegar a Portugal uma quantidade de imagens em que o divino é apresentado de uma forma inteiramente ortodoxa. Deus Pai, sentado no trono, como convinha ao Rei e ao Criador do Universo, segurando a cruz, em que gente incompreendida tinha crucificado seu Filho, o Cristo, e sobre o grupo a pomba do Espírito Santo, marcando a identidade da natureza do Pai com a natureza do Filho. Então, lentamente, todo esse culto foi sendo abatido, passou a ser nos locais em que ainda era permitido a ter muito mais de folclore que muitas vezes da religião, e até em certos aspectos, por exemplo, no Brasil, como os africanos aproveitavam muitas vezes as festas de culto e a boda gratuita, e o bodo gratuito, para se embriagarem e fazerem uma série de desacatos. Muitas vezes foi proibido que eles tomassem parte nas festas, ou foi limitado o acesso a elas das pessoas que eram capazes de se comportar com mais decência nessa festividade. Simplesmente ficou sempre no povo português essa ideia de um futuro que ia assentar na natureza que eles sentiam em si próprios e que provavelmente estendiam também a todos os homens. Talvez compreendessem que era por razões de batalha, por estratégia, pelas necessidades postas para tal guerra às carências, que era preciso abandonar um certo número de coisas, submeter-se a um certo número de limitações, para que chegasse ao fim essa era de fabricar o mundo, em que todo o homem tinha de servir, tinha que ser disciplinado, para que um dia se chegasse a uma coletividade, em que a obrigação fundamental de cada homem era ser aquilo que era, aquilo que tinha nascido, marcando a sua individualidade, marcando a sua especificidade inteiramente no mundo. Então, curiosamente, aparece aqui um problema que depois surge nos Lusíadas também. E é o problema das ligações íntimas dessa gente portuguesa com outros tão distantes como são aqueles chineses que foram ao mesmo tempo do Confúcio e de Lao Tzu. Do culto da virtude, podemos talvez dizer que esse é o fundamental do pensamento de Confúcio. E depois com o Lao Tzu e o taoísmo, da ideia de que o importante para o mundo é que um dia os homens possam ser aquilo que realmente são, sem se submeterem a nenhuma espécie de deformação.
E coisa curiosa, se eu falo nos Lusíadas é exatamente como parece, que Camões achou que a construção de Portugal e depois a navegação até se chegar ao Oriente, ao primeiro ponto do Oriente que foi Calicut, que não se podia ter feito nada disso sem o culto da virtude. Quase diria o seguinte: Camões seria confucionista se eu aceitasse que era por causa da sua estada para os lados do Oriente que ele tinha tido conhecimento da doutrina e tinha dito ele próprio, coisa curiosa, como os portugueses do lado de lá sentiram a mesma coisa que sentiu o Confúcio do lado de cá, que não se pode atingir um empreendimento que se tem em vista senão pelo culto da virtude em todos os seus aspectos, pela lealdade ao compromisso, pela obediência a quem manda, etc. Mas logo que essa empresa está concluída, logo que os marinheiros voltam com a consciência de que fizeram tudo o que havia a fazer pelo tal culto da virtude para se poder alcançar a Índia, Camões os põe numa outra coletividade em que eles não têm que ser mais nada senão o que são, e que nos Lusíadas aparecem com a designação dada por seus leitores de a Ilha dos Amores. Ali os marinheiros que desembarcam deixam de ser marinheiros. São apenas as pessoas que nasceram com toda a sua plenitude humana e se revelam apaixonados por tudo quanto é fenómeno. Mas, curiosamente, Camões avança com alguma coisa que os gregos não descobriram. Os gregos sentiram também que eles, pelo amor que tinham à vida, eram gente presa do fenómeno. Mas quem é preso do fenómeno, quem está apaixonado por essa maneira pelo fenómeno, está preso pelo tempo e pelo espaço, que é exatamente o domínio do fenómeno. Mas Camões disse, sem o dizer, os gregos não descobriram como é que isso pode ser ultrapassado. E na Ilha dos Amores, os portugueses ultrapassam, livram-se dessa prisão. Sabemos todos muito bem que os portugueses aprendem na Ilha dos Amores que podem saber o futuro e que podem estar também livres do espaço. Podem saber o futuro quando uma deusa lhes vem dizer como vai ser Portugal. Sentem-se livres do espaço quando a mesma deusa lhes mostra ao longe toda a máquina do mundo fora da qual não existe nenhuma espécie de espaço. Então o que é que ele diz? Como remédio aos gregos, diz o seguinte: os gregos pensaram, parece que todas as ideias que têm são fabricadas pela própria cabeça. Nunca lhes surgiu a ideia, talvez, de que as ideias talvez pairem no mundo e entram na cabeça das pessoas quando elas deixam de ter tanta credibilidade em si próprias, quando elas põem em dúvida que seus cérebros sejam tão poderosos que podem fabricar essas ideias, e aceita que elas pairam. E como às vezes eu digo, até cheguem à ideia de que é bom não pensar muito pela própria cabeça, estar disponível para que entrem nela as ideias que andam à volta, que podem ser muito mais interessantes, muito mais plenas, muito mais amplas do que aquelas que podemos fabricar com o nosso próprio conteúdo dos crânios. Então talvez pudéssemos ter a ideia de que nesta gente portuguesa existem as duas maneiras de ser nítidas, não é? Disciplina absoluta, obediências completas, culto total da virtude, enquanto tem que atingir um determinado fim da empresa, que no nosso tempo é fazermos que o capitalismo em que vivemos de tal maneira se desenvolva que nos dê a possibilidade de depois descobrirmos esse Calicut novo de ser a vida gratuita, como pensaram os portugueses e acreditaram os portugueses do século XIII, nós possamos abandonar-nos à ideia de ser nosso único dever, sermos na vida aquilo que realmente somos quando nascemos. Por outro lado, é extremamente interessante quanto ao presente vermos se estamos mais perto ou não desse ideal dos homens do século XIII. Se os 600 anos que nos separam deles já nos dão garantias
com uma multiplicação maior ou menor desses 600 anos para diante de nós, possamos atingir aquele fim que eles tiveram como ideal. Que nos libertemos da ideia de que o divino é para mandar em nós, é para nos limitar. E tem que ser assim. Enquanto estamos na guerra, exatamente como o oficial comandante tem que limitar com a disciplina aquilo que os soldados naturalmente faziam e fariam, se ele os deixasse em plena vontade própria. Por outro lado, é importante que se tenha também a ideia de que o ideal não é ficar continuamente nisso, não é ir para diante no mesmo tipo de economia, mas que o ideal de todo homem economista verdadeiramente dentro deve ser o de que essa economia acabe por desaparecer do mundo. Está esse negócio a piscar. Está a piscar, está. Tá? Tá? Se quiser. Só um bocadinho. Deixa eu estabilizar. Deixa eu estabilizar. Ação. Então o que me parece interessante fazer é pegar em cada um dos atos da festa e examinar se nesse setor estamos mais adiantados que os homens do século XIII ou não, e se estamos, portanto, com possibilidade de ter maior animação para que cheguemos no futuro, se não na totalidade, pelo menos muito perto daquilo que foi o ideal deles. Reparemos no que sucede com os meninos. Hoje já se está a atender a uma circunstância extremamente interessante no mundo, a de que será preciso, para realizar a mesma produção que temos hoje, ou uma produção ainda maior, que será preciso muito menos quantidade de mão de obra humana. Isto é, que haverá muita gente que tem em sua frente o tempo livre. Digo propositadamente o tempo livre para não dizer que se trata de desemprego, porque na realidade, quando nós dizemos que há pessoas desempregadas, apenas estamos bom, é que perturba muito ver com máquina e tudo isso, não é? Apenas estamos a usar uma linguagem antiquada e que já não reflete a realidade. Um homem está desempregado, só se pode dizer desempregado quando ainda existe o emprego e ele não está colocado nesse emprego. Mas o que acontece hoje é que uma quantidade enorme de coisas se pode fabricar sem que homens apareçam nesse processo. Inteiramente o fabrico entrega às máquinas. Então muita criança, costumo eu dizer, já nasce reformada. Já não vai ter por diante essa necessidade de trabalhar. Então o que é preciso, na escolaridade que ela tiver, não é dar-lhe aquelas técnicas que levavam a ser um bom soldado de profissão. O que é preciso é que ela adquira meios de expressão daquilo que é a sua própria criatividade. Digo, com exagero ou sem exagero, que toda a pessoa que nasce é poeta. Vem para fazer uma criação de alguma coisa que ainda não existe no mundo, em qualquer campo que seja, e se costuma pensar sobretudo no campo da poesia, pode-se aplicar ao campo de qualquer arte, ou de qualquer ciência, ou de qualquer outra espécie de atividade. É preciso que o poeta não seja preocupado nunca, não seja limitado nunca com as limitações, com as prisões que há quanto à inclusão de sua própria poesia. E, sobretudo, termos como ideal que aquele que nasceu poeta, disto, daquilo ou daquele outro, não se mostre como poeta no que deixou criado. Seja ele próprio o poema que vem da sua criatividade. E temos em Portugal um exemplo extraordinário, que é o de Fernando Pessoa. Toda a gente é capaz de caracterizar o Alberto Caeiro, ou o Ricardo Reis, ou o Álvaro de Campos,
ou qualquer das muitas personalidades em que pensou Fernando Pessoa. E é capaz de dizer que grande parte dos poemas de Pessoa é do melhor que existe na poesia portuguesa. Mas ele fez outro poema mais extraordinário. Foi o Ser ele próprio. O poema mais difícil de definir na obra de Fernando Pessoa é o próprio Fernando Pessoa. Ninguém é capaz de imaginar que personalidades novas apareceriam se ele não tivesse morrido de fome, porque foi de facto o que sucedeu, se não tivesse morrido de fome na idade em que faleceu e na altura em que desapareceu da vida. Ele cuidou fundamentalmente de ser ele o poema e por isso se sacrificou perante as necessidades da vida que levam os outros homens a transformar-se no que não são e no que não deviam ser. Ele se dedicou completamente àquele poema que foi a existência dele próprio. Então, já hoje começa a haver em todas as escolas a ideia de que se deve dar ao aluno meio de expressão na poesia, na pintura, na ciência, no pensamento filosófico, na mística, no que for, os meios de expressão necessários para que ele possa plenamente ser aquilo que é. Por outro lado, é evidente que já hoje muita gente pode viver não trabalhando no tempo livre. Quando uma economia está bem organizada e há os recursos suficientes no país em que se vive, todo o chamado desempregado, todo homem de tempo livre, todo esse que participa da aurora do tempo livre, tem ao seu dispor os meios necessários para viver a sua vida cotidiana. E se ele, por vezes, desaparece da vida mais rapidamente do que devia desaparecer, é porque a escolaridade que lhe deram quando ele era criança e quando jovem não foi a bastante para ele poder afrontar o tempo livre. O homem vai descobrir que o tempo livre, se não há nele nenhuma ocupação, é um destruidor fatal e completo. E aí é que se tem que distinguir aquilo que é trabalho daquilo que é ocupação. É a ocupação aquilo que nasce de dentro da pessoa como sua expressão. É trabalho aquilo que ele é obrigado a fazer como soldado do exército de produção que ainda existe e que vai existir ainda durante muito tempo. Mas quando já aparece essa gratuitidade de vida para tantos, quando ela pode e vai aumentar nesse sentido, é evidente que a visão que podemos ter de futuro é de que um dia os homens terão tempo livre. E as pessoas perguntarão assim, mas ninguém trabalha? Não, porque o tempo livre dará exatamente para aparecerem alguns poetas que já se revelaram no passado e que são capazes de procurar ocupações que para os outros representariam trabalho e para eles não. Representam o formulato da própria poesia. Já houve há muito exemplo de pessoa que não tendo nenhuma obrigação de trabalhar, no entanto passa as suas horas de atividade fazendo alguma coisa que para outros é trabalho na medida em que são obrigados a executar essa tarefa. Por outro lado, também houve há muito exemplo de pessoa que é capaz por gosto, por vocação íntima, de substituir outra pessoa no trabalho que para ele seria uma obrigação e uma obrigação que o prejudicava. E para ela não. Para ela é uma revelação do prazer que lhe dá sentir o poema emanando de si próprio. Dou sempre o exemplo de todos aqueles que, sem serem obrigados a isso, iam viver em comunidade de leprosos, arriscados a apanhar a doença, para não obrigar a ir para lá aqueles que só iriam fazer uma coisa dessas, por obrigação ou por necessidade de viver. Estamos, portanto, caminhando para situações em que essas coisas podem existir mais à larga. E agora vem talvez uma reflexão final que é preciso pôr clara. É que se foram os portugueses os únicos homens que eu conheço que tiveram essa ideia da festa do Espírito Santo, de pensar toda essa futurologia, quem sabe? Se uma grande obrigação que pesa sobre nós não é de fazer que o Portugal atual, o Portugal do presente, atinja o mais possível nesses domínios
para estar bem preparado para ser ele a continuar Portugal para o futuro e mais alguma coisa. A ser ele, digamos, o missionário no mundo dessa ideia de que o fundamental é aproveitarmos tudo aquilo que é disciplina, que é obrigação, que é, volto à expressão, confucianismo, nessa nossa maneira de economia e de vida, para chegarmos rapidamente, o mais rapidamente possível, ao fim dessa tarefa e pularmos para outra dimensão, de só termos como dimensão aquilo que nós próprios somos e somos capazes de ser. E talvez outra reflexão. Assim como se sabe que as galáxias no universo se afastam umas das outras a maior velocidade, quanto mais distantes vão, aumenta a velocidade com a distância. Às vezes podemos pensar, se aquela rapidez de acontecimentos que as pessoas estão atualmente notando no mundo, não é alguma coisa de semelhante. Se à medida que a história humana vai caminhando para o futuro, que nem podemos pensar qual seja, se esse avanço para o futuro não vai tendo uma velocidade cada vez maior. E se quando muita gente está pensando, diante de acontecimentos recentes, em soluções que são conversa barata e só serviriam para coisas inteiramente ultrapassadas, se não é pena que eles não tenham conhecimento dessas ideias dos portugueses, para verem que têm que ser muito mais audaciosos e aproveitar tudo aquilo que surge como alguma coisa que os atrapalha na sua reflexão e no seu programa de vida, não têm que aproveitar isso para montar a cavalo mais rápido ainda e atingirem o tal ideal que os portugueses queriam atingir. Ideal na vida, ideal na criança, ideal no gratuito do cotidiano, ideal em não termos mais essa coisa monstruosa que é uma prisão, e ideal, sobretudo ainda, no plano do pensamento puro. No plano, para quem quiser, da metafísica, ou para quem quiser, da teologia. Se não temos que ver no divino, em que cada povo, segundo as suas funções e sua psicologia, foi modelando a sua própria religião, se não temos que ver nesse divino, a que os portugueses chamaram o Espírito Santo, não temos que ver nisso o ponto fundamental, o alicerce de todas as religiões do mundo. E se não temos que pensar que são elas todas irmãs, que são todas elas formas de culto diferente de um mesmo divino, exatamente como as línguas que existem no mundo, são todas elas, na sua variedade, a expressão de uma natureza humana que não quer perder a capacidade de se revelar aos outros e de refletir naturalmente sobre si própria. Então os portugueses não só teriam tido esse ideal de que os homens vivessem uma vida completamente livre, mas fizessem mais alguma coisa que tantas vezes falha, que amassem o diverso como sendo a expressão daquilo que é uno em cada um. Hoje, quando alguém diz que ama alguma coisa ou alguém, realmente está como que a ver-se ao espelho. Está a amar ou a pensar amar alguma coisa que é semelhante a ele. Ao passo que essa ideia portuguesa poria como fundamental que amar o diferente e o vendo como um aspecto do uno é que é realmente a mais alta expressão de amor. O que, curiosamente, iria ao encontro do que diz tanta religião, ou o que dizem tantos daqueles a que se chama ateu, porque não tem a sua divindade num aspecto personalizado ou bem marcado, e até o põem como se fosse um nada absoluto. Se realmente não há que marchar para isso, ao encontro de um pensador que foi mais poeta do que pensador, ao encontro do Platão, que achavam que aquilo que seria o fim de toda a vida era amar a beleza geral, pelo aproveitamento amoroso de tudo quanto é uma beleza particular. Se acabou lá a coça. Agora Se acabou lá a coça. Diga. Diga. Não, agora há 3 ou 4 perguntas que eu quero fazer. Diga. Mas que vamos, quanto tempo é que temos nesta cassete ainda?
Começou? Action. A gente pode ser. É. 1, 2, 3. Falei há pouco no Fernando Pessoa e no poema que era o Fernando Pessoa. São duas coisas distintas. O Fernando Pessoa era um homem ao qual o alfaiate podia tirar as medidas para fazer um casaco com umas calças. Mas o poema que era o Fernando Pessoa, não há jeito de tomar medidas nenhuma. Não há previsão nenhuma, como eu disse, daquilo que faria o Fernando Pessoa uma hora depois de ter falecido, se não tivesse falecido. Que ideia que lhe teria surgido na cabeça. Então, vamos à física atual e a dizer para o físico atual o que existe de fundamental no mundo é aquilo que ele chama o universo incriado, eterno, que existe agora, que nunca acabará e no qual, acrescento eu, podemos distinguir uma coisa distinta do universo e que é o mundo. O universo é o geral de tudo, incriado, eterno e nunca perecendo. E o mundo, que é uma palavra que nós hoje usamos como substantivo, mas que é na realidade um adjetivo, significa límpido, que se entende, transparente, como tantas vezes se diz na política ou na economia. O mundo é aquela parte do universo que a criatura que nele vive entende. Nós temos, portanto, o mundo, o nosso mundo. Parte. O mundo é, portanto, a parte do universo que é para nós límpida, que nós entendemos. Podendo haver outras partes do universo que são inteiramente desconhecidas para nós, impossíveis de conhecer, e que são para outros seres que os entendam, também inteiramente transparentes, inteiramente límpidas. Até é curioso que Camões usou a palavra mundo como adjetivo para se referir às almas boas que não têm nenhuma deformação e nenhuma mancha, que são límpidas, que são puras e que poderão ascender ao paraíso, não é? São as tais mundas almas de que ele fala. Muito bem. Então esse universo pode ser ao mesmo tempo, e este é que é o ponto importante, esse universo físico pode ser ao mesmo tempo o poema e o poeta, ele próprio. E então, se a pessoa está tentando medir, tentando prever um acontecimento por meio da matemática, que é a verdadeira linguagem da ciência, ele está como o alfaiate do Fernando Pessoa, tomando as medidas para o casaco que tem que ajeitar. Mas, se a pessoa está atendendo ao poema feito pelo próprio poeta, que é o universo, ele aí está num sentido completamente diferente, não está medindo coisa nenhuma, não está aplicando nenhuma espécie de matemática, está exatamente quando nós lemos o poema que é Fernando Pessoa, não estou a falar nos poemas que Fernando Pessoa escreveu, estou a falar no próprio poema que era Fernando Pessoa. Nós não medimos coisa nenhuma, não somos o alfaiate nessa coisa. Nós o que estamos é a tentar o mais possível unir-nos a esse poema que era o Fernando Pessoa, como os santos nas várias religiões que há, fazem todo o possível para se unirem àquilo que eles consideram o divino na sua religião, ou com as suas limitações, ou com as suas plenitudes, conforme o caso de cada um. Creio, portanto, que o que nos aparece é que há alguma coisa que é fundamental em toda a vida, em todo o universo, em todo o mundo, em tudo quanto existe, que uns podem ver fundamentalmente sob o aspecto da física, ligado à matemática, e outros podem ver pela intuição, pelo sentimento religioso, pelas capacidades metafísicas, por todas aquelas coisas que fogem à medição da matemática e das equações.